pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal aqui no nosso programa Enigmas. Que legal. Muito bem. Pessoal, hoje eu sou muito feliz. Estou eu e Kátia Gaia aqui. Claro que nós tivemos aí toda aquela questão. Antes de chegar, estávamos de máscara, passamos nosso álcool gel. Estamos nos protegendo e queremos que você também se proteja. E nós queremos lamentar, né, pela perda de tantas vidas, não é, Kátia? Verdade. Mas a gente sabe que também espiritualmente, essas pessoas estão sendo bem acolhidas no plano espiritual. A gente, toda noite, eu faço uma conexão e peço muito amparo para esse momento planetário, sim, que todo mundo está no mesmo barco. Então vamos, assim, sempre levar nossos padrões de pensamentos e sentimentos, não é, Kátia? Importantíssimo isso que você colocou. Por quê? Porque nós que trabalhamos com a espiritualidade, com conexões vibracionais, nós temos percebido o quanto nós estamos trabalhando à noite, através das nossas conexões, viagens astrais e projeções. Então, é muito importante você estar bem, conectado com o Deus, como você atribui aí a divindade e com muita fé. Isso é muito importante. E envie toda noite um raja-luz para o planeta Terra, para que haja equilíbrio nas forças de Gaia, porque a gente sabe que nós estamos procedendo a uma transição planetária e logo, logo vem uma limpeza grande a nível de planeta. Verdade. Porque eu tenho certeza que todos esses políticos que estão aí, que estão fazendo uma coisa equivocada, não estão fazendo o melhor, existe um preço para tudo isso. Então vamos vibrar no positivo, vamos parar com essas brigas aí, políticas na internet, sobre partido da direita ou esquerda, porque enquanto a gente ficar nisso, a gente está enfraquecido. Vamos nos unir em prol, né, de um país melhor, em prol de um planeta melhor. Porque eu, você, a Kátia, todos nós somos uma unidade, humanidade. Verdade. E nós precisamos ter a consciência, Cris, mais do que tudo. Acho que é essa daqui. Nós temos que ter uma consciência de que o que está acontecendo tem um propósito muito maior do que o umbigo de cada um, né? Então, a falta de desrespeito, os julgamentos, as críticas que a gente recebe hoje com uma postagem, vocês estão aonde, gente? Vamos antenar aí. E isso porque vocês estão ligados a pessoas espiritualistas. Então, eu exijo o seu respeito. Claro, isso é respeito, é o princípio do verdadeiro amor, né? Sem sempre. Respeito a gente não caminha. Você tem o direito de gostar do Lula, o outro tem o direito de gostar do Bolsonaro, cada um tem o direito de gostar de quem quiser. Só esteja consciente do seu papel no dia a dia e com as pessoas que você convive. A gente também não está nem falando de postagens políticas, não, Cris, mas no geral, né, ligados à questão da pandemia, as pessoas estão muito ariscas e, né, todo mundo fala, transformação, eu acho que isso é uma hipocrisia, isso vem de dentro, quem é lapidado está se lapidando mais, quem não é, busque dentro de si pelo menos um pouquinho, eu acho que é muito importante. Mas eu quero apresentar para vocês a minha convidada, maga espacial especial, é minha amiga de Desafio. E hoje eu convidei exatamente a pessoa que eu mais confio para falar nesse assunto, que é Kátia Gaia. Ela fez um mapa numerológico do nosso país e vai responder várias perguntas que você aí enviou. Bom, Kátia Gaia, o que nos reserva, a gente, em meio a toda essa pandemia, a toda essa quebra de comércio que nós estamos vendo, o que nos reserva o mapa numerológico do Brasil? Bem, obviamente que demorariam horas para a gente poder explanar tudo que traz este mapa. Mas nós vamos nos concentrar no ano pessoal do Brasil. O Brasil ele fez mais um ano, no dia 22 de abril, que foi o seu descobrimento. Então, nós seguimos o padrão histórico desta data. Então, nós estamos no ano pessoal 3, Brasil. E o 3, ele traz muito a questão da expressão, da comunicação, da tecnologia, de tudo aquilo que nós podemos falar de arrojado. A beleza, suas riquezas, tudo isso. Isto nós sabemos, né? Mas vamos pensar uma coisa. O Brasil ele tem no seu caminho de destino, que é exatamente a soma da data de descobrimento, o número 5. O Brasil ele é um país livre.
Eu até fiz essa introdução no programa da semana passada, e ele é um Brasil que ele sempre será livre, ele é autossustentável, ele tem tudo, ele não precisaria depender de nenhum outro país. Tudo que foi feito depois disso, a gente sabe que é uma coisa de estratégica, né? É uma estratégica política e das pessoas ambiciosas, porque por si só o Brasil, ele se autossustenta. A gente pode ver pela pandemia, é tão desnecessário pegar coisas de fora se a gente tem como. Poderia alguma coisa, uma ajuda? Sem dúvida nenhuma, porque não somos autossuficientes só. Poderíamos ter a experiência de outros, mas pelo que a gente vê, é uma questão muito voltada para o financeiro. E errado, né? Mas aí nós vamos para a nossa alma do Brasil. O Brasil é o número 1, então ele é independente, olha, de novo, ele é líder, exatamente, ele pode liderar muitas coisas. Tanto que aqui na América do Sul ele poderia estar tranquilo, sem depender de tantos, mas claro, existem aí algumas coisas voltadas, né? Existem acordos entre países, que é importante. A experiência dele do eu, ele mostra o quanto ele é família, porque ele é 6, então ele é aquela harmonia, a generosidade, o fraternismo, o povo brasileiro representa. Não vamos falar de governo, nós vamos falar do povo brasileiro. O povo é ele é muito acolhedor, ele é muito família, ele ajuda mesmo. Onde come 5, come 10, ele dá um jeitinho. Isso tem tudo a ver com o nosso povo. E nós estamos hoje dentro de um ciclo, que é o ciclo final dele. Não que o Brasil vai terminar, nada disso, mas é o ciclo onde ele se encontra após tantos anos, que é o 6 também. Então ele mostra esse fraternismo, esse acolhimento sempre. Só que nós temos um desafio pela vida, o Brasil tem, que é a dificuldade em estar sempre bem com todos. Vai um momento, depois ele deixa de estar bem. Então este desafio sempre o Brasil vai enfrentar em dificuldades, em ideias com outros países, com outras pessoas, e o povo brasileiro, por ser tão independente, ele é incompreendido pelos outros países. Isso é muito interessante também. E uma das realizações que nós nos encontramos, o Brasil, né, no seu mapa fixo, é também um presente que coincide com a sua alma, que é a sua independência. Isso ninguém vai tirar dele. Quando nós ficamos independentes no nosso 7 de setembro, já éramos. Então, hoje, o Brasil ele está lutando muito mais por essa independência. Mas uma coisa é importante, o ano é dividido em 4 ciclos. E o ciclo que nós estamos começou agora dia 22 e vai até dia 21/7, que é exatamente o que nós estamos passando. A vibração numérica 9. Mortes, finais de ciclos, términos, transformações. Então até o dia 21 de julho... 21 de julho. Isto. Acontecerá esse ciclo. Então, a partir de 21 de julho é que teremos uma renovação com a vibração 4, que permanece do dia 22/7 até o dia 21/10. Aí tem o trabalho, que é a energia do número 4, que é o trabalho, a retidão, todo mundo voltando realmente ao trabalho. O brasileiro tem essa garra, né? Muito. Nós estamos mais fortes. Eu acredito que muitas pessoas que estão hoje descansando ou se transformando, se recriando mesmo, nós estamos fortes, nós vamos voltar com muita garra a partir do dia 21 de julho. Mas até lá, o céu, né, o ciclo, as energias, é de discórdia, de conflito, de confusão, de mais mortes, infelizmente. E aí nós vamos para oráculos importantes, como é o oráculo egípcio e também o baralho cigano,
eles vão falar exatamente disto, desta renovação. Se nós olharmos para o Brasil, com a vibração 3, nós temos a carta da imperatriz, a carta do enforcado e a carta do louco. Então, o que nós podemos falar sobre isto? Importante, a carta do louco tem tudo a ver com o nosso governo hoje. Tem. Mas assim, nós não estamos falando só de presidência, não, sabe, sim, Cris? Claro, a gente percebe que os governantes, os prefeitos, eles estão de mão atada, né? Mãos atadas mesmo, eles não sabem o que fazer. Então, todos doidos e enforcado. Mas a carta do enforcado bastante, né, Kátia? Infelizmente, é o que realmente está mais acontecendo. Nós podemos perceber que existem hoje 2 vírus que nós estamos lidando. Esse ligado à doença, o Covid-19, e também, o que a gente pode falar? A corrupção em si. É um vírus que mata bastante também. Né? E o povo vai ter muito problema depois para resgatar tudo isto? Sim, o povo brasileiro que vai pagar a conta. Você tem dúvida disso? Não, nunca tive. Essa dúvida eu nunca tive, aliás, porque sempre foi assim. O povo brasileiro vai pagar a conta e com bastante impostos. Muitas mudanças, muitas coisas. Nós vamos perceber, a gente tinha falado assim, vai cair máscaras e este ano a gente precisou usar. Verdade. Mas nós perceberemos mesmo esse cair de máscaras de quem é quem. Eu acredito que a parte oculta que existe de tudo que está acontecendo, muita coisa virá à tona. Nem tudo, Cris. Sim. Existe uma máquina, um sistema muito oculto que não mostrará o seu lado. Mas o mais triste de tudo isto é que o Brasil ele vai entrar num projeto, já entrou, né, de dívidas, que muitos anos nós iremos realmente sofrer o impacto deste momento. Pode ter certeza, nenhum político está preocupado com o seu prato de alimento em casa. Certeza. Se você vai viver ou se você vai morrer. Tudo isso é balela. Né? Nós já sabíamos que existiam muitos problemas na saúde pública. Triste isso, né, Kátia? Nós sabemos que existem muitos problemas que irão prevalecer. Tudo bem, foram feitos hospitais, hoje existem mais recursos. Vamos ver onde tudo isso vai ser colocado depois. Prestem atenção. E uma coisa que as cartas alertam, principalmente a respeito do Brasil, é que o ideal é que não tivessem eleições este ano. Eu não estou dizendo que não terá, mas seria o ideal, porque o povo está frágil e cego. É verdade. Então tem alguns pousando de heróis e não são. Na maioria nós temos assim muitos bandidos, né, que pousam de heróis aí como, né, presidentes, governadores, vereadores que não fazem nada, ninguém nem sabe quem são os caras. No momento desses, principalmente os vereadores que teriam que cobrar uma ação, porque eles que são os fiscais das contas da prefeitura, eles estão todos juntos, né? Sem licitação, você não precisa pedir, esse recurso ele é dado. Depois, como que isso será cobrado de cada um dos governantes, de cada estado? Pois é. Na verdade, esses governantes, pseudo-governantes, não precisam nem se reeleger, né? Porque já estão bilionários aí com essa pandemia, né? Que não é que não existe a pandemia, ela existe, né, Kátia? Mas sim, assim, é o que você disse, esse outro vírus chamado corrupção, ele é tão grande ou muito maior até do que essa pandemia, né? E mata muito mais. E até o dia 22/4, nós estávamos regidos pela vibração 8. E nós sabíamos que o Brasil ele estava realmente crescendo. A energia do dinheiro. Mas a justiça, que é um ano de justiça, fez o quê? Reparação, retidão. Então todo mundo, sem exceção dos nossos governantes, são corruptos. Todos. A justiça fez justiça. Como? O povo pagar isto? Não. A ganância está pagando. Porque se nós tivéssemos sido avisados, porque a Covid-19 entrou no Brasil, não foi em 2020. Foi antes do carnaval, né, gente? Foi em 2019 então, já tinham casos. E ninguém fez isso. Por quê? Porque carnaval rende bastante, gente. Então,
nós já estávamos dentro destas energias. E ninguém freou o ninguém carnaval, fez né? Que nada. foi esse maior oba-oba. Bom, mas você fica plugado aí, hein? Kátia está aqui comigo, que eu vou fazer todas as perguntas que vocês me enviaram para a Kátia Gaia responder sobre quem fica, quem sai. Será que ela consegue mostrar isso através do tarô? Eu creio que sim. Fica plugadinho, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com Kátia de Gaia. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com Kátia de Gaia, minha querida amiga e companheira de anos, a frio aí, né? A fio, né? Olha, tá friozinho. Tá friozinho aqui, né? Bem, Kátia Gaia, eu tenho muitas perguntas para você. Eu sei que você tem muita coisa para falar, é um programa só, não basta, teríamos que fazer mais. A pergunta é o seguinte: nós estamos em vários entraves aí, né, com o nosso presidente. Bolsonaro fica ou cai fora do Brasil, da presidência? Como que ele fica? Eu coloco muito as cartas que saíram dentro do oráculo egípcio, o enforcado e o louco. Se ele tiver uma postura condizente a um presidente, um governante que realmente trate de uma forma respeitosa o seu povo, ele poderia ter alguma chance. Mas essas 2 cartas me dão uma visão assim, de que o povo saturou. Eu acredito que até julho muitas coisas estão por vir, Cris. E o que está por vir coloca ele realmente numa corda muito frágil. Então, muito frágil. Se ele se manter sustentado por aqueles que ele está trocando hoje, que são pessoas dele, podem dar apoio. Mas o povo pode não apoiá-lo. Embora eu disse, tem muita coisa oculta sobre aqueles que estão contra ele. Então, tudo isso virá à tona. Provavelmente e com certeza até o mês de outubro. Por isso que eu falei sobre não seria viável agora eleições. O brasileiro não vai saber nem quem é o seu candidato corretamente. Está muito confuso agora, né? E nós temos que ver que em tempos de pandemia não é assim que se cura. Nós iremos ainda entrar 2001 com todos 2021, esses reflexos. Né? 2021, isso mesmo. 2021 nós iremos com este reflexo ainda muito forte, porque ainda tem muitas coisas por vir. E até para que a gente entenda o que é de fato essa doença, porque ela é um conjunto viral. Então nós iremos descobrir tudo isso, não só como um Covid-19. Existem HN1, existe a dengue, é um mix existe de tudo coisa, isso. Né, não que é a dengue é uma coisa, H1N1, influenza, ele é um mix, é um conjunto, e as pessoas podem ainda pegar tudo isso. Eu me lembro que no final do ano eu falei que eu via uma estranheza, né, uma coisa assim muito forte de contágio. Por quê? Porque as doenças se associarão. Entendi. E aí, nós vamos ainda passar por isso em julho. Bom, Kátia, junho e julho, né? Mais uma pergunta. Aqui em São Paulo, nós estamos vendo aí várias passeatas na Paulista, os caminhoneiros já querendo entrar em greve. O nosso prefeito, Bruno Covas,
e o nosso governador Dória caem ou eles continuam como governadores e prefeitos aí? Não vejo eles caírem. Sabe por quê? Quem está por trás deles são muito fortes. Não tem impeachment deles. Olha, a gente pode também falar sobre a questão do louco enforcado, que os dois parecem isto, não é? É, parece. Assim, tem horas que você percebe que existe uma incoerência tão grande na fala deles que nem eles acreditam, né? Então, eu não estou contra, gente, o isolamento, mas eu sou aquela pessoa que precisa ter a postura correta perante cada estado, cada cidade. Sem dúvida. Então, como está todo mundo perdido, todo mundo segue o embalo de São Paulo. Os poucos que estão fazendo de outra forma, é só você verificar. São estados que estão com menos morte e que já estão retomando. Outros países também, né, Kátia? Outros países também. Kátia, Brasil, este ano, tem alguma coisa boa que você pode nos ofertar para acontecer? Dentro da questão mais espiritual, né, Cris? Nós estamos mais fortalecidos, mais fortes. Nós iremos, com certeza, muitas empresas fecharão, mas muitas outras irão sobressair-se. Olha que bacana, existe essa condição. E também, no momento que tudo isto começar a engrenar, e que não é agora, só início de 2021, mas a partir de setembro a gente começa uma retomada lenta, porém significativa, muitas pessoas retomam seus trabalhos, muitas pessoas começam ideias novas. Eu sinto que até novas profissões irão surgir. Agora, politicamente falando, eu acho não, né? Porque eu tenho que passar para vocês a informação. Achismo é só uma colocação. Eu penso que é. Eu tenho muita observação à questão política de que não existe remédio para ela, nem pelos que estão e nem pelos que virão. Kátia, mais uma perguntinha. Nossa, eu tenho tantas perguntas para te fazer. Nós seremos dominados por um outro país? Nós seremos colônia de algum país? Porque hoje se fala muito de um governo teocrático totalitário que estão tentando impingir no planeta Terra por algum país, por um único país. Ou, na realidade, por um governo oculto. Você vê essa possibilidade? Por hora, não. Como eu disse, o Brasil ele é muito resistente por ele ter esta independência. A partir do próximo ano, ele estará com uma vibração 4, onde nós trabalharemos muito pela reconstrução do nosso país. E com isto, com alguns favorecimentos externos. Mas não que o Brasil será colônia de alguém. Já fomos, né? Chega, né? Kátia, mais uma pergunta. Fala-se de um grande evento onde vai ter prisões em massa de corruptos. Hoje nós temos aí Benjamin Fulford, que é um americano, ele fala isso claramente, que vai haver várias prisões, inclusive no Brasil, a queda de Maduro. Vai ocorrer ou não? Olha, aqui no Brasil, principalmente. Dentro do Brasil, tudo é possível. Por quê? Porque a justiça está muito clara. Como nós trazemos 2020, né, as cartas do julgamento, a carta do imperador e a carta da morte, nós veremos um cenário muito claro. Até dentro das cartas do próprio presidente, ele corre risco de vida, claro, pela saúde ou até pela maldade. Então, é muito importante a gente acreditar na justiça, não dos homens, porque nós já sabemos que o Supremo, algumas cabeças irão realmente... Vão cair mesmo? Pela necessidade e até pelas datas. Pela então, renovação, vamos saber quem entra, né? Quem entrará. Maia vai cair, Kátia? Eu duvido. Tem muita costa quente, né? O que existe por trás, a gente não pode esquecer. Todos que estão lá não são colocados somente pelo povo. Enquanto nós tivermos urnas eletrônicas, esqueçam, gente. Sabe, a gente quer ser inteligente, debater política. Não dá.
Nosso país ainda está muito atrasado nesta questão política, umbilical, pela corrupção. Então é independente de partido. Quando a gente coloca alguma coisa política, é para as pessoas entenderem o processo. E nós não entendemos isso, e é tão claro, né, que eles estão olhando somente para eles. Sem dúvida. Pelo conjunto de pessoas que estão ali enriquecendo muito. E está... Gente, basta pesquisar tudo que o Dória tem feito ligado à China, tudo é China. Será que só de ouvir isso a gente não pode abrir um canal de pesquisa na mente? Claro. Está tudo aí. E o governo militar vai ser instalado ou não? Não da forma que nós esperávamos, mas nós iremos perceber, principalmente a autonomia a partir do mês de outubro, que sim, tem muita força vindo disto. De exército, dos poderes, né? Entrando nos poderes, então, a derrubada de alguns ministros, algumas pessoas, não? Cris, hoje o Brasil, ele está num regime tão diferenciado que o nosso presidente, ele teria que ter a força e o comando. E ele não mostra isso na forma como ele se expressa. Verdade. Porque se ele se expressasse como um militar de fato, as coisas não estariam desse jeito. Fica nessas picuinhas pessoais, né? Que é lamentável. Não, e realmente assim, eu acho que a gente precisaria ser tratado com mais respeito pelos governantes, porque nós que pagamos os salários deles através de impostos. Então, enquanto não existir esse respeito pelo povo brasileiro, nós que fazemos o Brasil funcionar, nada funciona. Uma última pergunta, pelo amor de Deus, me dá mais 10 minutos, por favor, eu tenho muitas perguntas para a Kátia. Nós estamos em vias de ter uma greve de caminhoneiros. Vai haver algo contundente, Kátia Gaia? Existirá um grande movimento, existirão quebras, porque realmente se eles pararem, muitas coisas param, até dessas necessidades básicas que eles julgam, né? E para mim aqui existe um incidente, existe a condição de, até o último instante de cobrança, até o último instante para que eles parem. E existe aí hoje um poder também por trás desses caminhoneiros. Existem políticos por trás disso. Sim, claro, claro. E sobre proteção, sobre espiritualidade, o Brasil tem proteção para sair de toda essa manobra negativa que está na política? Nós sairemos disso, Kátia Gaia? A espiritualidade está no povo, não nos governantes. Então é o povo que tem que exercer isso. E nós temos o direito de pôr e tirar, nós temos o direito de falar, de expressar. É o ano 3. Por isso que a gente está vendo tantas coisas através das redes sociais. Então nós precisamos usar isto como um mecanismo positivo, Cris. É o ano da tecnologia. Então é muito importante. Sua mensagem final, Kátia Gaia, eu queria falar mais meia hora, já dava para falar com a Kátia. Queria que você mandasse sua mensagem para o nosso internauta, que sempre... Nossa, vieram mais de 200 perguntas, Kátia. Eu não sei nem qual pergunta que fazer, porque são tantas. Vamos fazer uma live sobre isso e a gente complementa, com certeza. Mas dê sua mensagem final sobre a esperança que o povo pode ter, sobre a esperança que nós, brasileiros, podemos ter, mediante esse cenário tão triste, né? Triste porque muitas famílias estão perdendo seus entes, né? Todo mundo corre o risco, né, de perder a vida, porque ninguém aqui é de aço, né, imune a esse vírus. Mas o que nós podemos esperar desse ano, então, Kátia? Bem, eu tinha visto no final do ano passado para este ano bastante problemas com saúde. E a gente realmente tem vivido esta pandemia. Eu creio que nós sairemos mais fortes. Eu quero me colocar assim como vocês, de uma forma espiritual e plena, acreditando de que tudo vai passar e nós estaremos resilientes e prontos para evitar um colapso na nossa vida novamente. E sempre fortes e juntos, nós não deixaremos mais que façam o que estão fazendo. É isso aí. Bom, Kátia Gaia, minha gratidão imensa. Pena que só foi meia hora. Gratidão, pessoal, porque no Enigmas... Eu que agradeço, Cris. No Enigmas é assim, né, Kátia Gaia? Você pode falar junto comigo. Afinal de contas, você é tão dona desse programa como eu, né?
Não é porque você é convidado que você não vai falar comigo agora. Porque no Enigmas, assim, aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa, Kátia Gaia, o que dizem que... É impossível. Pois é. Semana que vem, nessa gente, jornada. é com Cris de Pascoal e os casos de ufologia que estão acontecendo aqui na pandemia e ninguém tá vendo. É isso aí, os governos estão anunciando, pessoal. Até o próximo Enigmas, pessoal. Gratidão, Carol. Gratidão, todo mundo aqui da TV. Um abraço.